Fala aí, meu povo, bom dia pra vocês. Desculpem se eu estiver com voz de sono, é a minha melhor voz do dia. Vocês já viram esse áudio? Como tem gente que consegue ser ridícula. Como tem gente que consegue ser ridícula. Se vocês não viram esse áudio do cara falando com a mulher que ela não ia dormir com ele, ela ia perder a melhor voz do dia dele, era uma voz parecendo um Paulo Autori com dor de garganta. Nada contra Paulo Autori, nada contra dor de garganta, tenho até amigos que são, mas esse cara é muito ridículo. Vamos lá, gente. Eu só consegui responder hoje, segunda-feira cedo, por isso que eu tô com essa voz. As perguntas que vocês mandaram, uma foto minha sem camisa, de sunga, não tava armado, não tinha nada com isso, era só simplesmente uma edição mesmo de foto que eu coloquei no Photoshop. E sim, era Itacoatiara, sim, era Niterói. Tô indo bastante pra Niterói, porque a família da minha companheira é de lá. Então, sempre que eu posso, eu vou, porque eu gosto muito. E até vou pouco ao Rio de Janeiro. Dessa vez eu fui ao Baixo Gávea, fui no barzinho lá, mas de resto é Nikit mesmo. Gosto muito de Niterói. Não consegui ir no Seu Antônio. O pessoal de Niterói que esteja assistindo vai se familiarizar com o termo, porque tava quente demais. E porque tava cheio demais também o Seu Antônio. Vamos lá, gente. Cícero Júnior 10. MB, você considera o Ibra superestimado? Cara, eu considero o Ibrahimovic superestimado por ele mesmo. Pra mim esse é o grande problema. Ele é um grande jogador, ele passou por ótimos times, ele tem golaços na carreira, ele tem temporadas ótimas, ele tem números muito bons, quase 500 gols na carreira, acho que alguma coisa assim, 430, sei lá. Mas eu acho que ele próprio se coloca como o Deus, o foda, o não sei o que e tal. E cara, tinha um tanto de gente que jogava na época dele, fora os que vieram antes, que são muito melhores do que ele, Ibrahimovic. Então ele sempre se colocou num patamar que não condiz com o quão bom ele era, mas que ele achava que era ainda mais. Certamente o áudio de Você Vai Perder Minha Melhor Voz do Dia é de um Ibrahimovic por aí se achando muito mais do que é. Então pra mim a questão do Ibra é que ele próprio se superestimava, mas eu acho ele muito, muito bom mesmo. Não tão bom como ele quis acreditar que ele era, e acho que teve gente que embarcou nessa de um atacante sensacional e tal, acho que muito pelos golaços, mas era sim um muito, muito bom atacante. Sem nenhuma dúvida. Underline Farias ZK. Se pudesse escolher um jogador do G4 da Série A para o seu time, quem seria? Arrasca não vale. Pô, acho que Vitor Roque ou Matheus Pereira. Ainda tem Jorginho, Gustavo Gomes, tem muitos bons jogadores. Mas se for pensar em Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, desses quatro, o Vitor Roque te garante muitos gols, é um jogador que incomoda muito o tempo inteiro, tá sempre brigando demais. E na segunda parte da temporada fez praticamente todos os gols dele, né? Fez muitos gols em um período curto de tempo. O Matheus Pereira, acho que ele dá muito ritmo pro jogo, ele tá sempre com a bola no pé, ele tá sempre em várias partes do campo, ele tá sempre ajudando e sempre achando boas soluções. E aí, de resto, o Gustavo Gomes é um ótimo zagueiro, o Jorginho é um dominador de meio campo. Tem muitos bons jogadores no G4 do Campeonato Brasileiro. F. Hernando 2002. Salve MB, Lamine não deveria fazer mais um movimento de facão? O Lamine é um jogador de mais bola no pé do que bola no espaço, se vocês forem ver. A maioria dos passes que o Lamine recebe normalmente não são para ele correr, mas sim para ele dominar e aí ele mudando o ritmo e assim ele ganhar na marcação. Ele não é um jogador de explosão. Então quando o Barcelona vai atacar, normalmente é achar o Lamine posicionado e a partir dali, quando ele dominar, na mudança de direção e de velocidade, ele vai levar melhor sobre o marcador. Diferentemente do Rafinha, né, que é mais um atacante de explosão. Então o Rafinha, por mais que tenha a capacidade de driblar em espaço curto, o Rafinha mais, se você lançar o Rafinha, ele tem uma capacidade de dominar e de correr com a bola no pé, bem maior do que a do Lamine, pelo menos a do Lamine hoje. É um jogador de 18 anos, em desenvolvimento de corpo e de futebol, e que ainda pode melhorar esse aspecto também, embora velocidade, explosão, esse tipo de coisa você já tem nessa idade do Lamine Yamal. Luan Oliveira, prof. Já que você comenta qualquer coisa, isso não é qualquer coisa, e a Venezuela? Vai pra Copa? Pra Copa acho que ficou complicado, né? Não sei como é que vão estar as relações, mas acho que sim, né? Assim, tem o Irã que vai pra Copa, por que a Venezuela não iria? Você deve estar perguntando aqui, brincando, querendo que eu fale da prisão do Nicolás Maduro. Eu acho que é completamente correto que não se
aprove o governo Maduro, que as eleições tenham sido fraudadas. Eu acho que existe uma possibilidade muito grande que isso tenha acontecido, que ele não deveria ser o presidente da Venezuela, que o regime fazia muito mal ao país. Eu estou completamente de acordo com tudo isso. Que venha uma interferência externa, um presidente de outro país e que faça uma operação militar para tirar o presidente de qualquer país, eu sou absolutamente contra. Então, não se combate uma ilegalidade com mais ilegalidade. E se é na Venezuela, daqui a pouco pode ser em qualquer um. Então não é porque talvez você goste mais da ideologia, do que acredita os Estados Unidos, do que não acredita a Venezuela, que você pode apoiar esse tipo de coisa. Porque a Venezuela tem que resolver os seus problemas internamente, e não com uma interferência externa, com uma justificativa baseada no narcotráfico, que claramente não é, né? Evidentemente, os Estados Unidos não estão preocupados com o tráfico de droga que vem na Venezuela, estão preocupados com o que eles podem tirar de dinheiro e de proveito das riquezas naturais da Venezuela. E a demonstração de poder que eles podem ter, recrutando ou capturando tão rapidamente um líder como eles fizeram, em menos de um minuto durou a operação. Então, eu estou completamente de acordo que o Nicolás Maduro não seja o presidente da Venezuela, que o país seja mais democrático, mais aberto, porque isso para mim não vai de esquerda ou de direita, assim, o país passou a ser um dos países mais pobres do continente sobre o governo Maduro e Chávez. Então que isso mude, que se abra o país e que se desenvolva o país, eu sou absolutamente a favor. Eu sou completamente, radicalmente contra que tenha uma intervenção externa baseada numa justificativa furada do narcotráfico para que isso seja feito. Acho que dá para querer as duas coisas, né? Uma Venezuela melhor, mais aberta, mais democrática e até menos socialista, absolutamente de acordo, e que não seja os Estados Unidos quem tenha que ir lá com uma capa vermelha e uma cueca por cima da calça, como se fosse o super-homem, para fazer isso. Porque cá entre nós, os Estados Unidos está longe de ser o mocinho, sempre em qualquer história. Gabriel Miketichu. Você acredita que não seria vantajoso trazer o Cancelo para a lateral direita e voltar o Condé para a zaga? Cara, não, porque o Cancelo para mim é um caos de jogador, muito pouco comprometido na defesa, muito inconstante, que mantém pouco a sua posição. Sim, ele tem em Barcelona a imprensa de lá falava, ele tem uma incontinência posicional muito grande, e eu acho que ele traz muito caos. Ele tem boa participação ofensiva e tal, mas eu acho que ele normalmente, um defensor, a primeira coisa que tem que fazer é defender. Eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda. Até entendo se o Barcelona fizer, tá? Pela dificuldade de contratar um zagueiro, trazer o Cancelo e jogar o Condé para ali, para jogos específicos. Eu acho que o normal, os jogos mais difíceis, tem que jogar com o Condé na lateral, embora o Condé esse ano não tenha o mesmo nível da temporada passada. Mas essa defesa do Barcelona que tem que correr tanto para trás, esse time que tem que pressionar tanto, um jogador como o Cancelo, que faz quando quer, eu acho que não é o indicado, não. Augusto Caú. Quais os bastidores por trás da camisa da tia Sônia? Que, como sempre, é um clássico de final de ano. Pô, eu já expliquei isso aqui, inclusive, algumas vezes, então vou passar mais rápido por isso. Eu fui jogar futebol no Camp Nou, convidado pelo pessoal da Sócios.com. Eu falo que dá sócios frequentemente, né? O pessoal que tem as suas criptomoedas dos clubes, depois eles podem trocar por prêmios ou por atividades exclusivas. E uma das atividades no Barcelona naquele ano que você podia trocar, se você tivesse lá um número certo dessas criptomoedas, era por uma experiência no Camp Nou, que passava por você ir para o Camp Nou com o ônibus do time, era de fato o ônibus do Barcelona, conhecer o vestiário do time, coisa que você não conhece quando você vai fazer o tour no Camp Nou, você conhece o vestiário do visitante, jogar futebol e ainda jogar futebol com o Eto'o, e conversar com o Eto'o depois e tal, e depois ainda teve lá um coquetel no palco presidencial, no camarote do presidente. Então me chamaram, foi o pessoal que tinha as criptos e me chamaram para participar. E aí me perguntaram o número de camisa. E todo início de temporada eu experimento as camisas na loja e a Nike tinha um modelo que era um pouco mais largo e eu gostava da camisa um pouco mais ajustada. Então eu fiquei entre o P e o M. Então no início da temporada para mim era P, só que eu cresci durante a temporada. E outra, eles deram a camisa versão jogador, que ela é realmente mais justa já. E aí depois que eu suei, virou aquilo ali. Fiquei a vácuo. Dei a camisa para minha mãe, inclusive. Coube mais numa mulher de 1,60 m e 60 kg do que num homem de 1,80 m e 70 kg. JH0NF, que é John F, né? Deve chamar João Francisco isso daqui. Você gosta de shows de comédia? Eu gosto muito de shows de comédia, muito. Recentemente eu fui aqui no Brasil no Rodrigo Marques e no Paul Cabanes, excelentes dos dois, ainda me receberam muito bem.
Eu fui em Barcelona no Cambota, no Fabiano Cambota também, que tinha feito show lá recentemente, e tinha ido no Fábio Porchat também em Barcelona. E muitas vezes eu ainda tento, quando eu consigo ter algum acesso a esses caras, chamar eles pra jantar, tomar uma cerveja, no caso do Cambota pra correr e tomar um suco, porque ele é mais do esporte. E o Paul Cabanes ainda quero encontrar com ele fora também dos palcos ali, porque eu gosto da comédia, do riso e tal. Eu acho que eu tenho um senso de humor também, então assim, é uma coisa que eu gosto, mas principalmente eu gosto da forma com que esses caras constroem durante 1h30, 2 horas de espetáculo, altos e baixos de comunicação. Então sempre que eu saio para conversar com eles e depois eu vejo o show, é uma forma de eu estudar como me comunicar. Eu já falei para vocês, por exemplo, eu não tenho religião, mas eu gosto muito de escutar no rádio, rádios evangélicas com pastores pregando. Porque primeiro eu respeito todas as fés e tudo que as pessoas acreditam, e segundo porque eu gosto muito de como que a comunicação é feita. E dos humoristas também. Como que eles constroem um texto, como que eles interagem com a plateia, como que eles fazem altos e baixos, e que depois uma piada que teve ela lá no início, ela volta durante o show várias vezes. Então eu gosto muito do espetáculo pelo espetáculo, do riso pelo riso, mas eu também gosto muito da construção comunicativa que existe por trás daquilo. Para mim, o craque disso hoje é o Rodrigo Marques. A capacidade que ele tem de criar, de contar histórias e de, não sei, criar uma narrativa a partir do humor é muito boa, como é que ele fala, por exemplo, de cannabis, de álcool e desse tipo de coisa, e de religião. A partir do humor eu acho incrível o que o Rodrigo faz. E tem outros também que eu gosto muito nesse sentido de construção, de comunicação. Cambota também faz isso muito bem, como ele conta as histórias. Quem faz isso muito bem também é o Caíto Manier, né? O Rogerinho, ou o professor Serginho. Se você vê o Caíto nos podcasts, como que ele conta uma história cotidiana e que fica muito engraçada, você vê as participações dele no Charla, são incríveis, ele falando do Jabuti lá na Casa TV também é incrível. Então eu gosto muito de como que pessoas contam histórias e que aquelas histórias fiquem interessantes, que você fique parado olhando para uma pessoa falar durante horas e goste. Eu vejo para estudar. Então, eu gosto muito de shows de humor. Tá foda a voz, tá, gente? Isso aqui é 8 horas da manhã. Vai melhorar até o de placa. Hoje tem de placa. Felipe Flauzino, Gerson no nosso maior de MG, segundo Felipe Flauzino. Expectativa? Pô, eu acho que é uma muito boa contratação, caso o Cruzeiro realmente concretize, pela capacidade que o Gerson tem de dar mais criatividade ao setor ofensivo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro dependeu muito para atacar de Caio Jorge e Matheus Pereira no último ano. Com o Gerson você tem mais um jogador de passe, mais um jogador de assistência, mais um jogador de ajudar e de estar toda hora tocando na bola com esses dois jogadores. Acredito que o Tite vai montar primeiro o segundo volante, Gerson, como jogava na última parte dele no Flamengo, né, como um falso ponta-direita, Matheus, e depois o Arroio, o Villarreal, enfim, algum jogador pelo lado do campo, e o Caio Jorge na frente. Acho que é muito bom como recado para o mercado. O Cruzeiro não vende Caio Jorge, pelo menos por enquanto, e ainda se reforça com um jogador de muita qualidade, que estava no Flamengo até outro dia, que o Flamengo, cá entre nós, não conseguiu ainda achar um substituto para ele, porque o Saul não foi, o Carrascal teve bons jogos no final, mas não foi nível Gerson. Então você pega o seu principal rival, ou um dos principais rivais hoje do Cruzeiro, se o Cruzeiro quiser brigar pelos títulos, é o Flamengo. Você não reforça com o seu principal atacante, você ainda traz um jogador que está fazendo falta, ou que deveria fazer falta, né? O Flamengo ganhou todos os títulos quase sem o Gerson, mas que o Gerson melhoraria esse time do Flamengo, você traz para você. Então acho que é um bom recado e é um reforço coerente. O Cruzeiro precisa de um jogador como o Gerson, porque tem muito reforço que é incoerente, né? Tem um jogador que você não precisa, você vai lá e traz. O Cruzeiro precisa de um jogador mais criativo à frente para não depender da criatividade e da capacidade de resolver de dois jogadores. Então acho que é uma boa. E eu prefiro também que tenha um ponta que seja mais meia e outro que seja mais incisivo do que dois pontas muito incisivos, porque aí te faria jogar muito pelos lados e pouco controle o tempo inteiro, porque esses caras de lado perdem muito a bola, porque tentam muito drible e tal. Então, você tem um que controle um pouco mais e que o outro seja mais explosivo, como seria o Arroio, por exemplo, eu acho que é uma muito boa do Cruzeiro. E só porque aqui estou falando do Cruzeiro, você tinha falado de maior de Minas e tal, o Atlético também está fazendo um bom mercado, tá? Assim, Renan Lodge acho que é uma boa, se trouxer o Maicon também acho que é uma boa para o meio campo, para o estilo de jogo que é o Sampaoli. Acho que ele está fazendo um bom início de mercado galo. Lincoln 45. O que acha da ideia do Flamengo ser o novo Bayern do Brasil? Eu acho que tem algumas coisas aqui que são similares. A capacidade de receitas do Flamengo faz com que ele salte à frente dos outros,
e que é o que acontece com o Bayern de Munique na Alemanha. A capacidade de atrair jogadores também. Todo jogador quer ser campeão. Todo mundo quer ser campeão brasileiro, a maioria das vezes. Todo mundo quer ser campeão da Libertadores, a maioria das vezes. A maioria sim, né? Se você ficar ali algum tempo, a sua chance de ganhar esses títulos é muito grande. E de dominar o seu país também. Eu acho que existe uma diferença de Bayern e de Flamengo aqui, que é na Alemanha tem muito jogador jovem que ou pode dar um salto para Barcelona, Real Madrid, Premier League ou para o Bayern. E aí é mais ou menos o mesmo patamar para se escolher carreira que você vai fazer, ou dentro da Alemanha ou em grandes europeus. O caso do Flamengo, se um jogador quer fazer um salto para Premier League, para Manchester City, Liverpool, Arsenal, Barcelona, Real Madrid ou Flamengo, esse jogador jovem tende a escolher o futebol europeu, porque cá entre nós são os maiores clubes do mundo. Então aqui tem uma diferença do Bayern conseguir contratar o Neuer, conseguir contratar o Lewandowski, conseguir contratar esses caras e manter eles ali, e só depois de muito tempo o Lewandowski saiu e tal, e o Flamengo que consegue, acho que atrair e manter no Brasil jogadores já de idade que o Flamengo não precise competir com grandes europeus. Por exemplo, o Caio Jorge, se o Flamengo conseguir contratar, é um jogador dessas características, que não vai ser o Arsenal ou o Manchester City que vai se interessar pelo Caio Jorge, é o Zenit. E aí, pô, você prefere ir pro Zenit ou você prefere pro Flamengo? É bastante provável que um jogador prefira ir pro Flamengo. O Arrascaeta, quando saiu do Cruzeiro, a mesma coisa. E outros jogadores que o Flamengo conseguiu pescar no futebol brasileiro, no mercado brasileiro, ou até no mercado sul-americano, com esse perfil de jogadores já que não vão para a elite europeia e que esse sim o Flamengo consegue ter. Até são jogadores mais de idade adulta, né? Porque já passou o tempo que os grandes clubes contratariam eles. Mas acho que o Flamengo não tem a capacidade de um Bayern, de aparecer o Estevão, aparecer um Hendrick, vai e pega esses caras. Nem é muita ideia do Flamengo pegar jogadores muito jovens. Mas de ser dominante, de contratar bons jogadores do seu mercado interno, de enfraquecer rivais, eu acho que isso sim o Flamengo consegue fazer. Relatório disponível. Isso sim acho que o Flamengo consegue fazer, mas não os jovens competindo com clubes de elite europeia. Isso o Bayern consegue fazer e o Flamengo não. Gui Felipe, por que é mais fácil para a torcida do Betis aceitar um vice do que para a torcida do Vasco, por exemplo? Pô, eu acho que já foi o tempo que a torcida do Vasco não aceitava bem um vice. Hoje em dia, se o Vasco for vice-campeão brasileiro, a torcida fica muito feliz, pelo menos no primeiro momento. Assim como o Betis. Eu acho que existe uma diferença de saber onde você está, que é muito grande. A torcida do Betis sabe que o Betis não vai brigar pelos títulos. A torcida do Vasco, como o Vasco brigou muitas vezes durante a sua história pelos títulos, o Vasco foi protagonista do futebol brasileiro por muito tempo, a torcida tem expectativa que aquilo ali se repita sempre. E a torcida do Betis sabe que aquilo ali não vai acontecer. O Betis nunca foi protagonista do futebol espanhol. Um outro ano ele brigou, um outro ano ele levou a Copa do Rei, esse tipo de coisa. Mas é um clube que entende, ele como clube e a torcida como torcida, entendem que é um clube médio. É um clube grande da Andalucia, quer terminar na frente do Sevilha, quer ganhar os clássicos, esse tipo de coisa. Mas a torcida do Betis sabe que é um clube médio. A torcida do Vasco, por mais que o Vasco há muito tempo não seja protagonista do futebol brasileiro, neste século não foi protagonista do futebol brasileiro, por assim dizer, a torcida do Vasco vai se lembrar do final dos anos 90, vai se lembrar dos anos 80, do Roberto Dinamite, de não sei o que e tal, para achar que o clube tem que ser protagonista e que tem que brigar sempre. Agora, neste momento atual, o Vasco vice-campeão da Copa do Brasil, pô, tem um grande pesar ali porque dava para levar o título. O Vasco jogou melhor do que o Corinthians boa parte dos dois jogos. Dava para levar, você fica triste, mas ok. Se o Vasco for vice-campeão brasileiro esse ano, tenho certeza que a torcida vai ficar muito feliz. Agora, se o Vasco começar a ser vice-campeão brasileiro todos os anos de novo, com chance de brigar e nunca ganhar, aí vai começar a vir uma insatisfação, é simplesmente de onde viemos e para onde vamos. Deus vide. Alexis Sanches no Inter ganhando 500k por mês. É uma boa? Eu acho que é uma muito boa, tá? O problema é só um contrato de 2 anos com um cara de 37, mas ok. É um jogador normalmente comprometido, fisicamente que se mantém bem, e eu acho que com boa capacidade técnica. É um salário de 500 mil por mês, de 6 milhões por ano, que é alto, mas que cá entre nós no Brasil tem muito jogador ganhando muito mais do que isso. Não pensem pelo fator de visibilidade do Internacional para fora e tal, vai ser uma notinha de vez em quando lá embaixo no mundo deportivo, porque eles seguem os caras que jogaram no Barcelona e nada mais do que isso. Eu acho que normalmente essas contratações que são para ganhar visibilidade externa, uma falta de conhecimento de quem faz essa contratação, de quem acredita nessa história. Mas eu acho que tecnicamente pode ajudar muito. Um jogador que por onde andou foi bem,
viveu, acho que, muitos bons momentos na carreira. Fisicamente é um jogador que costuma se cuidar e tá bem. Tecnicamente entrega, eu acho uma muito boa pro Inter, tá? Pode ser uma boa. Salles Rafa. Marcelo Paz tirará o Corinthians do buraco? Eu acho que ele tem características para isso, porque ele fez isso no Fortaleza, trabalhar com um pouco orçamento, precisar ser criativo, precisar limpar muita coisa para depois reconstruir. Então ele fez isso no Fortaleza, eu acho que ele pode fazer isso no Corinthians, depende muito, acho que da autonomia que ele vai ter. Do tanto que ele vai poder fazer isso no Corinthians, do tanto que ele vai poder colocar as ideias e os projetos dele para rodar, e não que tenha muita interferência política. E eu acho que também vai depender muito da paciência da torcida do Corinthians, de entender de anos um pouco coadjuvantes, sem acontecer muita coisa, provavelmente tendo que se livrar de bons jogadores porque não pode pagar e tal, esse tipo de coisa. Mas como ele fez no Fortaleza, como ele trabalha bem com orçamentos menores, como ele é criativo no mercado, eu acho que sim, pode dar certo no Corinthians, porque o Corinthians tem mais capacidade até de atrair jogadores do que o Fortaleza, né? Você oferece 500 mil por mês para o Alexis Sanches para jogar no Corinthians ou no Fortaleza, mais provável que o Alexis Sanches jogue no Corinthians. Então, esse poder de atração, mesmo sendo um orçamento mais baixo, que deveria ser o que o Corinthians deveria trabalhar, eu acho que sim é uma boa. Hugo Silva, treinador. Você não acha a suspensão por cartões amarelos muito rigorosa? Acho. Que depois de um certo número de cartões você fique fora de um jogo, eu acho ok. Só acho a contagem de 3 cartões amarelos, como é feita no Campeonato Brasileiro, num campeonato de 38 rodadas, é muito curta. Tem que ser 5 cartões amarelos, na minha opinião, porque 3 toda hora você está quase suspenso, e cartão amarelo acho que não é algo tão grave para ficar tirando de jogo toda hora. E em torneios de mata-mata como a Copa do Brasil tem que ser, pelo menos na semifinal, tem que ser zerado isso. A primeira partida da final entre Vasco e Corinthians, eu acho que talvez tenham se segurado muito ali os jogadores, porque o Corinthians tinha 8 pendurados, o Vasco também tinha lá os seus. Então acho que tem que entrar pelo menos na final, e acho que já desde a semifinal, os caras deveriam entrar livre de cartões, né, assim, zerar os cartões que tem até ali, para que eles possam jogar o futebol com um pouco menos de medo de ter que fazer uma falta, parar um contra-ataque, alguma coisa assim, e ficar de fora do jogo mais importante. Eu acho certo que tenha, mas eu acho que tem que ter uma tolerância maior com a suspensão por amarelo. Keios Soyombo. Se eu te vir correndo no parque, posso tirar foto ou atrapalha seu treino? Atrapalha. Tem um pessoal que vê e que conversa durante o treino, aí eu acho ok até. Mas parar pra tirar foto, eu nunca neguei foto pra ninguém, tá? Normalmente gosto de tirar foto, converso, me acho o máximo, assim, porque não é uma coisa que eu tô acostumado a fazer. Mas se me ver correndo, pode conversar, pode falar alguma coisa e tal, e depois a gente tira foto, sem nenhum problema. Mas correndo, claro que atrapalha, porque eu vou ter que parar, dar um pause no relógio, perder o ritmo. Então atrapalha sim. Mas pode conversar, pode dar um alô lá que eu vou gostar bastante, muito mesmo. Canal Inglês Massa. Acha que a Holanda tem alguma chance na Copa ou nas próximas? Sou torcedor da Laranja desde 98. Cara, nas próximas, vai saber, né? Nessa eu ainda acho que tá longe da Holanda ter chance, mas é um torneio de um mês e que se um mês você se acerta ali, dá. Eu só acho que tem muitas seleções à frente da Holanda. Espanha, Argentina, França, Portugal, Brasil, Inglaterra, Marrocos, Alemanha. Então a Holanda seria o quê? A nona, perto ali da Croácia, da Bélgica, do Equador, da Colômbia. Estaria por ali. Tem alguns bons jogadores, muitos inconstantes. Acho que falta também jogadores para algumas posições. Mas é um bom time, sim. Uma defesa que tem Van Dijk. Pode ter o Dumfries numa lateral. Você tem Gravenberch, De Jong no meio campo. Você tem Xavi Simons. Na frente Memphis, Gakpo. Tem alguns bons jogadores, sim. Certamente que eu estou esquecendo de vários, porque eu estou lembrando simplesmente de cabeça às 8 e pouco da manhã. Mas uma semifinalista de Euro, né? Acho que tem bons jogadores, mas eu acho que tem umas 7, 8 seleções na frente. Então, o que pode ganhar? Pode. Quem é favorita? Não. Quem é a oitava, nona força não é favorita. Pedro Caldas 12. Por que você abriu o vinho do Messi? Falou que só ia abrir em uma ocasião especial. Pô, eu já abri vários vinhos do Messi. Porque eu tenho ganhado bastante do pessoal do Vinhos Prime BR. Se vocês procurarem aí, Vinhos Prime, escreve Prime, né? BR. É a distribuidora do vinho do Messi aqui no Brasil. Inclusive tem lá um cupom de Beckler 10 que você pode comprar o vinho do Messi com desconto, com 10% de desconto com o meu cupom.
Isso aqui que eu tô fazendo nem é público, estou só realmente respondendo essa pergunta que um tanto de gente perguntou. Eu já abri vários vinhos do Messi e são muito bons, tá? O Primitivo eu gosto muito e vale a pena vocês experimentarem. Primeiro porque o rótulo é muito legal para vocês terem a garrafa depois e também é um bom vinho. Ele inclusive me mandou mais um, o pessoal do Vinhos para mim me mandou mais um, porque eu abri um, então eu sempre gosto de ter um preparado ali. Então não chegou a ser uma super ocasião especial, mas foi. Então, estavam os meus pais com os pais da minha companheira ali e tal, e a gente abriu por isso. Mas eu já abri várias vezes, não foi a primeira garrafa que eu abri, não. Ilan Andres. O Santos com Neymar e Gabigol tende a melhorar? Tende. Eu acho que o Santos é uma ótima chance do Gabigol voltar a jogar bem. Já há alguns anos no Flamengo não jogava, no Cruzeiro não jogou. Acho que o Gabigol é um cara que precisa de confiança, de que acreditem nele, de que confiem nele. Ele precisa se sentir muito bem, muito querido, para conseguir jogar muito bem. Acho que isso vai acontecer no Santos. Vai ter uma ótima companhia, um jogador que entende, que é muito inteligente, que é o Neymar, e que eu acho que pode servir ele muito bem. Tem que ver como é que esse time vai funcionar sem bola, porque são dois jogadores de pouca pressão sem bola, como Neymar e Gabigol. Mas eu acho que é o ecossistema perfeito, estando com um companheiro que ele gosta, no clube que ele gosta, com uma torcida que gosta dele. É um ótimo ecossistema para ele dar um retorno na carreira, né? Tem uns 2 anos e meio, 3 anos que o Gabigol joga muito pouco, quase nada, um jogador completamente diferente daquele que a gente viu, não sei, de 2019 até 2022. Jogando no Santos, onde ele vai ter mais minutos, onde ele vai ser quase que a peça central, ele e o Neymar, do projeto esportivo do time, eu acho que é uma muito boa, para ele voltar a entregar. Melebrook 63. Como é voltar para o Brasil depois de tanto tempo morando fora? E quais as diferenças de antes e depois de voltar? E a outra pergunta mais ou menos sobre isso é Fábio Santana 10. Saudades de Barcelona? Muita saudade de Barcelona. Sinto muita falta de absolutamente tudo de Barcelona. E voltar para o Brasil depois de tanto tempo não traz tantos choques, porque eu continuei acompanhando o Brasil, sei o que é o Brasil, eu vinha para cá 2, 3 vezes por ano, pelo menos nos últimos anos, por conta da doença do meu irmão. Mas a principal diferença de morar no Brasil agora e de quando eu morei é que agora eu conheço Barcelona, né? Agora eu tenho o prisma do que é a melhor cidade do mundo para se morar. A qualidade de vida, do clima, da alimentação, da mobilidade, da segurança. Agora eu sei o que é a melhor coisa do mundo. Então você voltar para o Brasil depois que você tem tudo isso e voltar para uma cidade que é completamente diferente de Barcelona, é o oposto de Barcelona em tudo, é assim muito difícil do ponto de vista pessoal. Mas eu também não vim para cá enganado, né? Não é aquele jogador que vai para a Rússia e reclama do frio. Eu vim para cá sabendo dessas coisas. Outra coisa é saber e conseguir equilibrar a vida profissional, que eu vim para cá por uma proposta profissional, com a vida pessoal. Isso é mais difícil mesmo, pela questão da agenda, da quantidade de trabalho e do que São Paulo oferece. Mas a principal diferença de antes e depois é ter Barcelona no meio. E você saber exatamente como pode ser bom o seu dia a dia e como ele deixa de ser. Oliveira Mateus 1603. A camisa realmente pesa? Comente o assunto. Cara, eu acho que pesa de vez em quando. Às vezes é assim, quando ganha, fala que a camisa pesou. Quando não ganha, a gente esquece esse argumento. Eu acho que de vez em quando, uma camisa pesada, um clube importante contra o outro menos acostumado, às vezes um sente que pode crescer em relação àquilo e outro se sente inferior em relação àquilo. Aquela camisa, aquela tradição. Eu lembro que antes da final de Real Madrid e Borussia Dortmund, eu participei do Media Day do Real Madrid. E entre tantas entrevistas, onde não tem muita coisa de conteúdo, eu entrevistei o Dani Ceballos. E o Ceballos disse que ele acredita que pro Real Madrid não faz tanta diferença tudo isso em torno do Real Madrid, mas que pro adversário faz. Eu achei um argumento muito interessante. Que às vezes os jogadores do Real Madrid só estão pensando em jogar, mas o adversário fala, puta merda, é o Real Madrid do outro lado. Então, eu acho que isso acontece. Ou que um lado cresce em relação àquilo porque vem um adversário assustado, ou que este lado que tem a camisa pesada simplesmente está jogando e que o outro lado diminui. Eu acho que de vez em quando isso acontece sim. Acho que tem alguns jogos que são decididos porque psicologicamente um se sente mais forte e outro se sente mais fraco. E normalmente quem se sente mais forte é o de camisa mais pesada. Mas eu acho que outras vezes não. São 11 caras de um lado, 11 caras do outro. Quem está mais preparado, quem treinou melhor, quem vem num momento melhor, quem tem mais sorte naquele dia, leva melhor. Então acho que não é um argumento que vale sempre. Acho que de vez em quando acontece, de vez em quando não.
Alan Dias, Carneiro, Miranda. Thiago Silva ou Piquet? Quem foi melhor? Thiago Silva. Piquet foi um ótimo zagueiro, muito boa saída de bola, ótimo no jogo aéreo, zagueiro de muito boa recuperação, mas muito bons duelos também, mas o Thiago Silva fez tudo isso muito bem também. Eu acho que muito mais seguro defensivamente, menos erros. O Thiago Silva só teve sempre um problema que foi cruzamentos e mão na bola, né? Assim, tem muitas jogadas de mão na bola do Thiago Silva pouco entendíveis. Mas Thiago Silva é um dos melhores zagueiros dessa geração, sem nenhuma dúvida. Thiago Silva, Sérgio Ramos e deve ter Van Dijk. Acho que esses três. Eu acho que tá na última, e é a última mesmo. Já tem meia hora para vocês, então faz favor que agora tem mais uma aqui para finalizar, uma saideirazinha de dar um like para agradecer quem tá fazendo conteúdo para vocês nessa segunda-feira. Uma troca entre a gente, por favor. Que é do Juan Ricortes. É isso aí. Juan Ricortes. Já jogou altinha nas praias do Rio? Pô, não. Eu jogo futebol razoável, mas eu sou muito ruim desses toques, essas firulas, essa capacidade mais técnica de jogar. Então acho que em altinho seria muito ruim. Pô, eu vejo os caras que dão muitos toques sem deixar a bola cair e tal, e não só toque com o pé, né, mas também com peito, cabeça, coxa, parte de trás da perna, enfim. A galera vai muito bem nas altinhas. Acho que tem alguma coisa ali do futebol que é treinar e tal, e muita prática daquilo. E eu não tenho minimamente esse tipo de familiaridade com a bola, nunca fiz, então nunca joguei. E eu acho que eu iria muito mal se jogasse. Acho que eu não teria essa capacidade técnica de jogar não, mas eu me amarro em ver. Acho bem legal ver como a galera fica se divertindo ali na beira da praia fazendo isso e mostrando uma capacidade de habilidade muito boa. E eu gosto muito de ver aqueles vídeos que tem várias altinhas acontecendo ao mesmo tempo. E a praia é cheia de gente jogando. Em Barcelona tinha, inclusive, o pessoal de lá até me chamou para ir um dia jogar, mas em Barcelona já estava tendo aula de altinha. Bem na praia ali perto de onde eu morava, em Nova Icária, tinha aula de futevôlei. Todo dia que eu ia correr de manhã eu via ali o professor com um time, ou mulheres, ou depois homens, enfim, acho que tinha dia que era homem e mulher, e também da altinha. Então acho bem legal mesmo, e também nunca me chamou muito, acho que talvez porque eu imagine que eu não vá saber, nunca me chamou muito, eu gosto muito de testar novos esportes, de provar outras coisas, mas a altinha nunca me chamou muito, embora eu goste muito de ver, mas nunca foi a minha não. Meu povo, acabou, hein? Para vocês começarem bem a semana, para vocês terem o que fazer para lavarem a louça de vocês, arrumarem a casa, fazerem um café da manhã, fazer o cardio também. 33 minutos de vídeo dá para fazer uns 2 cardios aí de 15 minutos, que depois do treino é uma boa. Então tem muito material aí para vocês aproveitarem. Um beijo, que vocês já aproveitaram porque já acabou. Um beijo para vocês, hein? Boa semana, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.